Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de algoritmo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora nós vamos dar continuidade ao estudo de operadores, vendo os dois operadores que faltam, os operadores relacionais e os operadores lógicos. Vamos logo para a aula para a gente poder entender qual é a diferença entre eles e para que cada um serve. Então, na última aula nós vimos os comandos de entrada e os operadores aritméticos. Agora, nós vamos começar vendo os operadores relacionais. E como o próprio nome sugere, os operadores relacionais vão criar a relação entre variáveis ou expressões. Então você vai poder comparar variáveis, expressões e gerar resultados lógicos, como verdadeiro ou falso. Então os operadores relacionais vão gerar como resultado sempre um valor lógico. Os operadores lógicos que existem em todas as linguagens de programação, inclusive no ambiente do Visualg, são maior que, menor que, maior ou igual a, e aí vale destacar que não tem como eu fazer o maior ou igual com aquele maior ou igual, né? Com o símbolo o igual embaixo do maior, como a gente faz na matemática, por questões de digitação do teclado. Então, nós vamos colocar o sinal de maior seguido do sinal de igual, sem espaço nenhum entre eles. O mesmo vai ocorrer para o menor ou igual a, e nós temos os dois últimos operadores relacionais, que são o igual a e o diferente de. E aí vale destacar que, assim como o maior ou igual e o menor ou igual, fica difícil eu digitar o diferente, que é um sinal de igual cortado no meio. Então, para o operador de diferença, eu vou utilizar um sinal de menor e um sinal de maior, todos digitados sem espaço entre eles. E aí, nós vamos passar logo para uma parte prática, que é comparar valores numéricos utilizando o Visualg. E mais uma vez, como sempre, eu vou recomendar: abra o Visualg e assista essa aula com o aplicativo aberto. Não adianta nada você ficar assistindo eu fazer alguma coisa e achar que você aprendeu. Então, a melhor maneira de aprender é praticar. Porque quando a gente pratica, a gente erra. Quando a gente erra, a gente tenta consertar. E é tentando consertar que você aprende. Nunca se esqueça disso. Então, criei um algoritmo novo e eu vou criar 3 variáveis aqui. Variável A, variável B, variável C, todas as 3 do tipo inteiro. Declaração de variáveis nós já vimos nas aulas anteriores. O que eu vou fazer aqui é fazer uma atribuição simples. A recebe 2, B recebe 3, C recebe 5. E agora nós vamos fazer algumas comparações lógicas. Posso colocar aqui, escreva A maior que B. Então ele vai me mostrar o resultado de se A é maior do que B. Executando o programa, nós temos falso. Isso significa, eu mandei escrever o resultado lógico de se A é maior que B, e aqui eu posso ver nos valores das variáveis que A vale 2 e B vale 3. A não é maior do que B. A, na verdade, é menor do que B. Como resultado entre A maior que B, eu tenho o valor lógico falso. Deu para entender? Nós daqui a pouco vamos ver os operadores lógicos, mas os operadores relacionais sempre vão me resultar um valor lógico. Isso é, sempre vai me retornar ou verdadeiro ou falso. Vamos ver mais alguns exemplos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, A igual a B. A é 2, B é 3. Então A não é igual a B, então eu vou me retornar o valor falso. Isso é, A não é igual a B. De maneira similar, eu posso testar se A é diferente de B. A sendo 2 e B sendo 3, obviamente A é diferente de B. Executando, ele me retorna verdadeiro. Isso é a resposta para A é diferente de B? Sim, A é diferente de B. E como eu disse anteriormente, os operadores relacionais vão testar a relação entre variáveis, valores ou expressões. Então eu posso fazer algumas comparações utilizando valores. Por exemplo aqui, A é maior do que 2, ele vai me retornar falso, porque A não é maior do que 2. Se você verificar aqui, A é igual a 2. Mas se eu fizer o teste lógico A maior ou igual a 2, executando, ele já me retorna verdadeiro. Porque A não é maior que 2, mas ele é igual. Então, um dos dois operadores vai ter que resultar como verdadeiro. Logo, dessa maneira, A maior ou igual a 2 resulta no valor lógico verdadeiro. Vamos fazer agora alguns testes lógicos com expressões. Nada impede de você fazer isso aqui. Eu vou testar se C é igual a A mais B. Nós já vimos na aula passada os operadores aritméticos e nós sabemos que esse operador vai realizar a adição. Então ele vai testar se C é igual a A mais B. Como C é 3, A é 2 e B é 3, 2 mais 3 é igual a 5, ele vai me resultar no valor verdadeiro. Vamos executar e ver que o resultado final
realmente foi verdadeiro. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos ver se C é maior ou igual do que B expoente A. Isso é, ele vai fazer um teste vendo se C é maior ou igual do que o resultado de B elevado a A. B é 3, elevado a A, 3 ao quadrado, 9. C é igual a 5. C não é maior ou igual a 9. Então, nós vamos executar e ele vai me retornar falso. Por quê? B elevado a A dá 9. C não é maior ou igual a B elevado a A. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, se C for menor ou igual a B elevado a A, agora ele vai me retornar o valor verdadeiro. Eu acho que já deu para você entender. E fica claro que eu posso utilizar comparações entre variáveis, entre valores, entre variáveis e expressões e entre variáveis, expressões e valores. Eu posso misturar tudo aquilo que a gente viu até agora numa única expressão. Vamos testar. Eu posso colocar aqui, por exemplo, testar se B é menor ou igual a C, resto da divisão, por 2. O C é 5. O resto da divisão de 5 por 2, B é igual a 3. Logo, 3 não é menor ou igual a 1. Então, ele vai me retornar o valor falso. Posso fazer assim, ó, 1 é igual a C por 102. C por 102 é o resto da divisão de C, que vale 5, por 2. 5 dividido por 2 é igual a 2 e o resto da divisão é 1. Ele vai me testar aqui se 1 é igual a 1. Ele vai me retornar agora o valor verdadeiro, porque 1 é o resultado de C por 102. E eu não tenho a necessidade de colocar C por 102 do lado esquerdo da expressão. É claro que dessa maneira ela fica um pouco mais difícil de enxergar, mas isso é possível utilizando o operador relacional de igual. E com isso, nós testamos várias maneiras de se utilizar os operadores relacionais. Quando nós estivermos mais avançados e formos ver as estruturas condicionais, nós vamos utilizar melhor ainda os operadores relacionais. Mas, por enquanto, eu acho que a gente já fez bastante exercício e consegue entender a comparação entre os resultados lógicos. Vamos partir agora para o próximo tipo de operador. Os próximos operadores que nós vamos ver são os operadores lógicos. Da mesma maneira que os operadores relacionais, os operadores lógicos também retornam um valor final lógico, mas eles não servem para comparar resultados de expressões ou números. Eles apenas servem para comparar outros resultados lógicos. No caso do VisuAlg, nós temos 3 tipos de operadores lógicos. O primeiro operador é o operador de E. Vamos considerar 2 premissas, a premissa P e a premissa Q, cada uma com seu conjunto de valores verdadeiros e falsos. Utilizando o operador E, nós vamos ter o resultado verdadeiro apenas nos casos em que as premissas P e Q forem verdadeiras. Em todos os outros casos, o resultado lógico entre P e Q será falso. O segundo operador é o operador OU. Vamos considerar as mesmas premissas P e Q e vamos ver como se comportaria o operador OU. Nesse caso, o operador OU só vai retornar falso nos casos em que as 2 premissas forem falsas. Em todos os outros casos, o resultado lógico será verdadeiro. Ficou complicado? Ficou um pouquinho confuso? Fica calmo, não tem problema. Quantas vezes você já voltou para assistir de novo o que eu falei? O que eu acabei de falar é o que um professor normalmente fala em sala de aula. Essa é a maneira científica, essa é a maneira formal de se ensinar os operadores. Mas eu vou mostrar a diferença entre os operadores e OU para vocês e você vai entender com certeza. Só aguarda um pouquinho que a gente tem mais um operador lógico para ver. Esse é simples de entender, você vai sacar logo de cara. O último operador lógico que nós vamos ver é o operador não. Para isso, vamos considerar apenas uma premissa. Sendo a premissa P verdadeira, não P é falso. Isso é, vai ocorrer uma inversão do resultado lógico. Se nós temos P como verdadeiro, não P, obviamente, uma coisa que não é verdadeira é falsa. E uma coisa que não é falsa se torna verdadeira. O operador não é fácil de entender. O grande problema é a comparação do E e do OU para quem está começando a programar. Se você já é um programador experiente ou com pouca experiência, você sabe a diferença entre eles. Mas se você está começando agora, concorda comigo que é um pouco difícil de entender? Eu tenho uma técnica para mostrar para vocês que eu uso em sala de aula que fica muito mais fácil de entender. Vamos comigo e com certeza você vai compreender agora. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho 2 amigas, Paula e Késia. E eu gostaria muito de vê-las felizes. Então eu quero que Paula seja feliz e que Késia seja feliz.
Se Paula for feliz e Késia for feliz, obviamente eu fico muito feliz. Se por acaso Paula estiver feliz, mas a Késia não estiver feliz, e eu quero que Paula e Késia estejam felizes, eu não vou ficar feliz. Entenda o uso da palavra e aqui na minha frase. Eu quero que a Paula e a Késia sejam felizes. Não adianta uma só ser feliz. Eu quero que as duas sejam. De maneira similar, se Paula não estiver feliz e Késia estiver, obviamente, eu também não vou ficar feliz, pois eu quero que as duas estejam felizes. E no último caso, se nenhuma das duas estiver feliz, com certeza eu não vou ficar feliz. Deu para entender? Com o operador e, eu quero uma coisa e outra. Não adianta vir só com uma para mim, porque eu quero as duas. Vamos seguir essa mesma linha de raciocínio com o operador ou. E aí fica até mais fácil para você entender, não é mesmo? Vamos lá. Vamos seguir a mesma linha de raciocínio. Paula e Késia. E agora eu quero que Paula seja feliz ou Késia seja feliz. Se as duas estiverem felizes, obviamente eu fico feliz. Se apenas a Paula estiver feliz e a Késia não, eu acabo ficando satisfeito, pois eu quero que a Paula ou a Késia sejam felizes. Tanto faz uma ou outra. De maneira similar, se a Paula não estiver feliz e a Késia estiver, mesmo assim, continuo feliz. O único caso que é diferente no caso do ou é quando a Paula não estiver feliz e a Késia também não estiver feliz. Nesse caso, como eu quero que Paula ou Késia sejam felizes e nenhuma das duas está, eu também não fico feliz. Agora deu para entender a diferença entre os operadores e ou, né? No caso do e, eu só fico feliz quando Paula e Késia ficarem felizes. Nos outros casos, eu não fico satisfeito. No caso do ou, eu fico feliz em qualquer um dos casos, menos nos casos em que as duas estejam infelizes. O operador não é simplesmente uma inversão lógica. Se Paula estiver feliz, o não feliz é triste. Pensando da mesma maneira, se ela estiver triste, o não triste é o feliz. E aí, para você gerar a tabela verdade, que são essas tabelas que a gente está fazendo do e do ou, fica fácil. Todas as carinhas felizes você vai transformar em verdadeiro. Todas as carinhas tristes você vai transformar em falso. Assim fica fácil, né? Então, sempre que você tiver dificuldades em entender a tabela verdade do e do ou, basta desenhar as carinhas e depois substituir todas as felizes por V e todas as tristes por F. E assim, você consegue ter as duas tabelas verdades dos operadores lógicos e ou. Vamos fazer alguns testes lógicos utilizando aquele nosso mesmo exemplo que nós estávamos criando no VisualK. Então vamos fazer aqui, esse escreva, eu tenho que dar dois testes lógicos. Então se eu colocar aqui verdadeiro e falso, ele vai me retornar o valor falso, porque uma coisa verdadeira e uma coisa falsa dá em falso. Mas eu posso utilizar também resultados lógicos gerados por operadores relacionais e fazer o teste. Vamos testar, por exemplo, se A é igual a B ou C é maior do que A. Vamos ver o resultado. Nesse caso, A é igual a B? 2 é igual a 3? Não. Então, esse aqui vai me retornar falso. C é maior do que A? 5 é maior do que 2? Esse aqui me retornaria verdadeiro. Falso ou verdadeiro entra naquele caso. Paula não está feliz, mas Késia está feliz. Como eu tenho um ou, meu resultado lógico vai ser uma carinha feliz ou verdadeiro. Então, nós temos aqui que o resultado lógico disso tudo é verdadeiro. Se por acaso nós colocarmos um parêntese aqui e pusermos um não na frente, ele vai inverter o resultado lógico disso. Então, se isso aqui é verdadeiro, o não isso aqui vai me retornar o valor falso. Então, o que ele fez foi o seguinte: A é igual a B? Não. C é maior do que A? Sim. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Não verdadeiro é falso. E, mais uma vez, você vai poder fazer seus testes lógicos e relacionais utilizando números, variáveis ou expressões. Lembrando que, para utilizar os operadores lógicos, você só pode testar valores lógicos. E lembre-se também que todas as expressões utilizando os operadores relacionais geram resultados lógicos. O que eu recomendo é que você faça vários testes lógicos como esse que eu acabei de utilizar. Então, faça testes e tente descobrir qual é o resultado lógico no final. Se preferir, pause o vídeo nesse momento, volte ao seu VisualK e faça alguns testes. E não se esqueça de colocar todas as suas comparações relacionais entre parênteses, pois elas é que vão gerar os resultados lógicos no final.
E por falar em parênteses, nós temos que nos preocupar bastante com a ordem de precedência. Nós vimos na aula anterior que existe uma ordem de precedência entre os operadores aritméticos. Agora que nós já vimos os dois outros tipos de operadores relacionais e lógicos, vamos ver uma tabela geral de como funciona a ordem de precedência dentro de expressões que contenham operações aritméticas, lógicas e relacionais. Sendo assim, vamos entender como funcionaria a ordem de precedência geral. Numa expressão que tenha operadores aritméticos, lógicos e relacionais ao mesmo tempo, em primeiro lugar serão feitos os aritméticos, dando como ordem de precedência, que nós já vimos anteriormente, os parênteses, em seguida a exponenciação, logo depois a multiplicação e as divisões, e por fim, as adições e subtrações. Depois que forem resolvidas todas as expressões aritméticas, serão realizadas todas as operações relacionais. Dentro dos operadores relacionais, que são maior, menor, maior igual, menor igual, igual e diferente, todos têm a mesma ordem de precedência e serão executados sempre da esquerda para a direita. Por fim, depois de serem resolvidas as expressões aritméticas e as relacionais, executaremos todas as operações lógicas, começando pelo e, logo em seguida o ou e, por fim, o não. Guarde essa tabela na sua mente. Essa é a ordem de execução de todos os operadores que podem ser utilizados dentro de um algoritmo. Agora ficou fácil, né? Agora que a gente já reuniu todas as informações sobre operadores, a gente já pode partir para algo maior, que é um exercício um pouco mais complexo, utilizando operadores aritméticos, relacionais e lógicos, juntamente com os comandos de entrada e saída que nós já vimos anteriormente. Vamos pensar, então, num exercício que utilize tudo isso que a gente viu até agora, incluindo as variáveis. Vamos fazer um exemplo que mais tarde vai ser mais completo, mas por enquanto já dá para a gente trabalhar. O que eu vou fazer é o seguinte: com certeza você conhece triângulos. O que eu vou fazer aqui é ler três lados do triângulo, que eu vou chamar de L1, L2 e L3. Esses valores vão ser reais. E eu vou fazer um teste lógico para saber se esse triângulo pode ser equilátero ou escaleno. Vai me resultar num teste lógico. Se você se lembra do estudo de triângulos, o triângulo equilátero é aquele que existe três lados iguais. O triângulo escaleno é aquele que tem três lados diferentes. Por enquanto, eu não vou me preocupar se os três valores que foram digitados realmente formam um triângulo, porque existe uma regra matemática para isso. Mas como a gente está no início, nós não vamos ver essa regra matemática ainda. Nós vamos ver mais à frente, num exercício mais complexo. Na verdade, nós vamos ler três valores e vamos ver se eles são totalmente iguais entre si ou totalmente diferentes entre si. Vamos fazer os testes aqui e entender como funcionam os operadores relacionais e lógicos. Então aqui, vamos começar pedindo que o usuário digite os três lados. Então vamos lá, escreva, digite o primeiro lado. Leia L1. Vou fazer a mesma coisa para os outros dois lados. O procedimento é exatamente o mesmo, só que o leia vai jogar o valor numa outra variável. Por fim, vou fazer isso com o terceiro. Leia L3. Agora eu já fiz a leitura dos três. O que eu vou fazer é para verificar se o triângulo é equilátero, é que vai receber o resultado lógico entre o teste dos três lados. Se L1 for igual a L2 e L2 for igual a L3, ele é um triângulo equilátero. Eu poderia até colocar um outro E aqui, L1 seja igual a L3. Mas isso já é uma imposição lógica. Se L1 é igual a L2 e se L2 é igual a L3, obviamente L1 é igual a L3 e eu não preciso do final dessa expressão. Se você deixar, não tem problema, vai funcionar da mesma maneira. Mas isso é uma redundância lógica e eu vou eliminar. Para testar se ele é escaleno, eu vou verificar se L1 for diferente de L2 e L2 for diferente de L3 e L1 for diferente de L3. Na maneira do escaleno, os três testes lógicos são necessários, pois L1 ser diferente de L2 e L2 ser diferente de L3 não implica que L1 seja diferente de L3. Então, eu tenho que fazer o terceiro teste lógico. Por fim, eu vou escrever na tela o resultado. O triângulo é equilátero e vou mostrar o valor lógico de aqui. Ele vai escrever verdadeiro ou falso. Vou usar o escreva L no lugar do escreva para que ele pule a linha. No final,
Vamos ver se o triângulo é escaleno. Então, nesse meu algoritmo, eu tenho a leitura dos 3 valores, os testes entre eles e o resultado, que é verificando se o triângulo vai ser equilátero ou escaleno. Vamos fazer alguns testes, executando. O primeiro lado, 3. O segundo lado, 2. O terceiro lado, 4. 3, 2 e 4 são 3 valores diferentes entre si. Logo, formariam um triângulo escaleno. Vamos verificar. O triângulo não pode ser equilátero, mas ele pode ser escaleno. Vamos voltar, executar novamente. Vamos colocar 4, 4 e 4, que formariam um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, verdadeiro. Triângulo escaleno, falso. Vamos fazer um outro teste, que vai ser 4, 4 e 3. Aqui nós temos 2 lados iguais e um diferente, o que me geraria um triângulo isósceles, que nós não estamos fazendo teste nesse caso. Mas ele não vai ser nem equilátero nem escaleno. O resultado lógico, o triângulo equilátero, falso, e o triângulo escaleno, falso também. E apenas relembrando o que eu já disse, existe uma regra matemática para verificar se os 3 lados podem formar um triângulo. E esse teste lógico é simples. Cada lado tem que ser sempre menor do que a soma dos outros 2 lados. Então, se eu tenho o lado L1, L2, L3, L1 tem que ser menor do que a soma dos outros 2, L2 tem que ser menor do que a soma dos outros 2 e L3 também tem que ser menor do que a soma dos outros 2. E note que eu utilizei o operador lógico e na minha frase. Então, vamos criar mais uma variável lógica para verificar se ele pode ser um triângulo. Então, eu vou criar mais um valor lógico chamado tri, que vai verificar se ele pode ser um triângulo. A minha variável tri vai receber o resultado lógico entre L1 ser menor do que a soma de L2 com L3. Note aqui que nessa expressão, os operadores aritméticos têm maior precedência, de acordo com a tabela que nós vimos, então ele vai fazer primeiro L2 mais L3 e testar se a soma entre os dois é maior do que L1. Também eu tenho que fazer os testes entre L2 ser menor do que L1 mais L3 e também tem que saber se L3 é menor do que L1 mais L2. Um triângulo só pode existir se todas essas operações resultarem em um valor lógico verdadeiro. Então, vamos mostrar aqui. Escreval pode formar um triângulo. Nós vamos ver se sim ou não com o valor de tri. Vamos fazer mais alguns testes. Se eu colocar 2, 2 e 2, ele pode formar um triângulo e ele forma um triângulo equilátero e não forma um escaleno. Mais um teste, aquele 2, 3 e 4 que nós vimos anteriormente, ele pode formar um triângulo, mas não um triângulo equilátero, mas pode formar um triângulo escaleno. Vamos fazer mais um teste, aquele nosso 2, 2 e 3, ele pode formar um triângulo, mas ele não pode ser equilátero nem escaleno, isso porque ele é um triângulo isósceles. Por fim, vamos fazer um teste com 2, 2 e 5. Com 2, 2 e 5, não se pode formar um triângulo, porque 2 é menor do que 2 mais 5, que é 7. 2 aqui é menor do que 2 mais 5, que é 7, mas 5 não é menor do que 2 mais 2, que é 4. Então, o terceiro lado seria grande demais para formar um triângulo. Então, no caso aqui, o resultado lógico seria: ele não pode formar um triângulo, não pode ser equilátero e muito menos escaleno. E aí você pode me perguntar, mas Guanabara, nós temos 2 lados iguais e um diferente. Ele seria isósceles, certo? Não, porque entre 5, 2 e 2 não se pode formar um triângulo e nós vemos isso por esse resultado que eu acabei de marcar. Deu para entender? Nós vamos voltar a esse nosso raciocínio sobre triângulos mais à frente, quando nós formos ver operadores relacionais. Mas, por enquanto, o nosso tempo acabou e nós vamos ter que partir para a próxima aula, que só sai na semana que vem. Na próxima aula, eu vou mostrar uma nova ferramenta, além do Visualg, que é muito mais fácil de você aprender algoritmos. Porém, ela não é tão profissional. Se você baixou o pacote aqui em www.cursoemvideo.com, com certeza você já tem o aplicativo Scratch. Não sei se você já instalou. Instale, pois na próxima aula nós vamos utilizar ele e você vai ver que você vai se divertir bastante com essa ferramenta e vai, de quebra, aprender muita lógica de programação. Mais uma vez, eu queria pedir, primeiro, pratique. Segundo, colabore com o projeto do Curso em Vídeo
Clicando aqui, você assina o canal e vai receber todas as informações sempre que tiver uma aula nova. Do lado do botão de assine tem uma engrenagem, clica nela e diz que você quer receber um e-mail sempre que sair uma aula nova, assim você não vai perder nada. Clicando aqui, você vai assistir todas as aulas do curso de algoritmo até agora. Então, se você chegou agora, seja bem-vindo, mas você tem algumas aulas anteriores para poder entender a construção de algoritmos e eu recomendo que você clique aqui e assiste todas elas. Não esqueça de compartilhar sempre as aulas, dar joinha nos vídeos, compartilhar no seu Facebook, entrar no Facebook e diz para os seus amigos, olha só, assiste essa aula aqui, aprende a programar. Nós estamos aqui nos primeiros passos para a construção de algoritmos e com certeza você vai aprender a programar. Eu vou mostrar várias ferramentas, eu vou mostrar várias técnicas, eu vou ensinar sempre num ritmo um pouco mais bem cadenciado para que você possa entender algoritmo, para que você possa construir algoritmo. Depende de mim te ensinar, eu estou fazendo a minha parte. Depende de você aprender. Para isso você precisa praticar. Nunca se esqueça, estude bastante. Um forte abraço e até a próxima. Oi! Chegou alguém fazendo barulho pra caramba. Falei brigando com você. Ai, ai, ai. Eu queria muito o telefone desse maldito que fica ligando às 8 horas da manhã para dentro da empresa.